Irmãos, meu coração está aquecido com a mensagem que Deus me deu. Algumas vezes Deus dá uma mensagem ao pregador e nós não sabemos nem quando e nem onde essa mensagem vai ser pregada. E eu entendo que Deus preparou este momento para recebermos esta palavra que falou tanto ao meu coração, e eu espero que fale também ao seu. Salmo de número 139. Quantos encontraram, diga amém. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. E se fizer no céu a minha cama, tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a sua mão me guiará e a sua destra me susterá. Se eu disser, de certo as trevas vão me esconder, então a noite será luz à roda de mim, nem as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Oh, aleluia! Vamos nos assentar. Deus nos abençoe. Quando Davi estava escrevendo este salmo, Davi tinha em mente os atributos de Deus. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Quando dizemos que Deus é onipotente, queremos dizer que Deus tem todo o poder. Deus desconhece a palavra impossível. Para Deus, nada é difícil. Ele traz à existência aquilo que não existe. Deus criou tudo do nada. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Isto significa que Deus está em todo lugar. Não há nada, absolutamente nada que Deus não esteja vendo agora. Não há nada que esteja oculto aos seus olhos. Nada acontece sem que Ele veja. Deus está em todo lugar, até onde não há nada para se ver. Até onde não há ninguém, ali Deus está. Deus é onisciente. Isto significa que Deus sabe todas as coisas. Ele não apenas vê tudo o que acontece, Ele
também tem tudo o que ele já viu registrado na sua memória. Oh, aleluia! Sem nenhuma perda de informação, imagine isto. Deus tem todo o conhecimento na sua mente. Ele sabe tudo sobre todos. Oh, aleluia! E quando Davi começou a pensar nessas coisas, Davi chegou ao versículo 5 dizendo: tudo isto para mim é algo maravilhoso, tão alto, que eu não consigo atingir. Ele está dizendo: Deus é tão grande, mas é tão grande, e o seu saber é tão infinito, que não pode caber na compreensão de um simples ser humano. No mesmo sentido, Isaías, no capítulo 40, verso 28, disse assim: vocês não sabem, vocês nunca ouviram falar que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nunca se cansa, nem se fadiga, e a sua sabedoria é insondável. No capítulo 40, versículo 12, ele disse assim: foi ele quem mediu com o punho. Olha para o seu punho aí, irmãos. Isaías está dizendo assim: Deus mediu todas as águas do planeta com o seu punho. E ele mede o céu a palmos. Quando fala de palmos, irmãos, eu me lembro de uma brincadeira que a gente brincava quando era criança. Na minha terra a gente chamava de pilosca, mais conhecido como bolinha de gude. E em determinado momento do jogo, alguém ganhava uma vantagem de dar uns palmos na terra. Alguém lembra disso? Grande vantagem, 2 palmos, 3 palmos. É mais ou menos isto que Isaías está dizendo, que se Deus começar a fazer assim com os palmos dele, ele pega o céu inteiro. Oh, aleluia. No versículo 15, Isaías disse assim: todas as nações da terra são para Deus como uma gota que sobra no balde depois que você usa. Sabe, depois que você joga água assim, ó, aí você olha lá dentro, tem uma gotinha lá. Todas as nações da terra são assim para Deus. Ou como um farelo que sobra na balança. Você já mediu assim algo numa balança? E aí você tirou o que você precisava e sobrou só um farelinho, e você disse: isso aqui não é nada. Isto são as nações perante o Senhor. Isaías disse assim: Deus está assentado sobre o globo da terra, e os moradores da terra são para ele como gafanhotos. Para Deus, olha isto, para Deus, estender o céu é como estender uma cortina. Nós aqui na terra abrimos a cortina para ver o céu. Deus abre a cortina para ver a terra. Porque para Deus abrir os céus é como abrir uma simples cortina. Quando Deus provocou Abraão, Deus disse assim: olhe para o céu agora, conta as estrelas do céu se você pode. E a pergunta é: como pode contar as estrelas do céu, sendo que a astrologia, os cientistas nos dizem que existem pelo menos 100 bilhões de galáxias, e em cada galáxia há mais de 100 bilhões de estrelas. Aí Deus chama Abraão e diz assim: conta as estrelas do céu se podes contar.
Alguém vai dizer, é impossível. Mas o Salmo de número 147 diz que o Senhor conta o número das estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Não, você não deu glória a Deus. Eu estou falando de 100 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas, cada uma. Deus não esquece o nome de nenhuma estrela. Vai esquecer o teu? Se Deus conhece o nome de cada estrela, Deus não vai esquecer o teu. Oh, aleluia! Se o homem quiser cuidar de um passarinho, o homem coloca este passarinho numa gaiola, para conseguir cuidar deste passarinho. Em Lucas capítulo 12, Jesus nos disse que Deus cuida de todos os passarinhos da terra. Deus cuida de todos os pássaros da terra, não vai cuidar de você? E Jesus termina dizendo: todos os cabelos da cabeça de vocês estão contados. É muita informação numa mente só. A mente de Deus consegue saber quantos fios de cabelo tem cada ser humano aqui dentro, no planeta Terra. Ele sabe o nome de todas as estrelas e não esquece o seu nome. Já parou para pensar nisto? É nestas coisas que Davi estava pensando quando ele escrevia o Salmo 139. Aí ele começa a dizer assim: tu me sondaste, tu me conheces. O Senhor conhece o meu levantar, o Senhor conhece o meu deitar, e de longe sabe tudo aquilo que eu penso. O Senhor cerca o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que eu fale uma palavra, o Senhor já viu a palavra dentro da minha cabeça. Agora olhe para mim. Ao mesmo tempo que Deus é consciente dos grandes acontecimentos e fenômenos no universo, Deus também tem pleno conhecimento de coisas simples da vida de um ser humano. O mesmo conhecimento que Ele tem do que está acontecendo no espaço agora, dentro dos oceanos, Ele tem acerca do dia a dia de cada um de nós. Desde o seu assentar, desde o seu levantar, desde o seu dormir, e antes mesmo de você dizer uma palavra, Deus já sabia aquilo que você ia dizer. Olhe para mim. Eu gostaria que você pensasse na situação em que você tivesse a oportunidade de perguntar a Deus acerca de qualquer dia que você viveu na sua vida, aleatoriamente. Você chegasse para Deus e dissesse assim: Senhor, eu quero o relatório do dia 22 de fevereiro de 2003. Deus não ia gastar nenhum milésimo de segundo para falar o que você fez em 24 horas daquele dia. Tudo o que você disse, tudo o que você pensou, tudo o que te aconteceu, tudo o que você sentiu, Deus vai puxar em milésimos de segundo na sua memória. Nada escapa dos seus olhos, nada escapa da sua memória infinita. Só tem uma coisa que Ele apaga por conta própria da memória: é o teu pecado. Deus é o único que diz: do teu pecado não me lembrarei mais. Oh, aleluias! Talvez alguém que esteja me ouvindo e pensando que a sua história nunca daria um bom filme, que a sua história é chata demais para dar um filme.
ninguém iria se interessar pela sua história. A sua história carece de emoção, não tem nada de extraordinário, é pouco interessante. Ou talvez eu esteja falando com alguém que já pensou: se a minha história fosse um filme, ninguém ia parar para assistir. Se a minha história fosse um filme, ninguém ia parar para saber quem eu sou. Ninguém ia se interessar para saber de onde eu vim, onde eu nasci, como foi minha infância, como foi minha vida, as dificuldades que enfrentei, as lutas que eu enfrentei. Ninguém iria se interessar pela minha história. Mas Davi está nos ensinando aqui que Deus se interessa pela história de cada indivíduo, por mais simples que ela seja. Isto significa que hoje ainda, antes que o sol nascesse, antes que você acordasse e abrisse os seus olhos, Deus estava ao teu lado só para ver você acordar. Deus estava ali só para te ver levantar e assistir o seu dia. Você já parou para pensar nisso? Ainda que você pense que a tua história não é empolgante, não é emocionante, não é envolvente, interessante, eu estou aqui para lhe dizer: Deus ama a sua história. Deus ama te assistir, Deus ama te acompanhar. Ele conhece a tua história desde o começo. Deus não se cansa de olhar para você. Deus não enjoa da sua história. Deus é extremamente interessado na sua história. Aí Davi continua dizendo assim: para onde eu irei? Para onde eu vou fugir da tua face? Porque se eu resolver subir ao céu, lá o Senhor está. Se eu cavar um buraco e ir até as profundezas da terra, lá também o Senhor está. Se eu decidir entrar num navio e entrar no oceano adentro, lá também o Senhor estará. Se eu apagar todas as luzes e me esconder no escuro, as trevas não poderão me esconder de ti. Porque o Senhor olhará para mim como alguém que olha no dia. As trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando as coisas saem do controle, quando nós nos deparamos com frustrações, decepções, quando os nervos estão à flor da pele, mesmo que você não fale, talvez já passou pela tua cabeça uma vontade de sumir, uma vontade de fugir, uma vontade de se esconder, uma vontade de desaparecer. Aí o Salmo de número 139 está te perguntando assim: vai esconder onde? Vai fugir para onde? Vai desaparecer como? Se você for ao céu, lá Ele estará. Nas profundezas da terra, lá também Ele está. Se você for para o oceano, lá também Ele está. Se você se esconder no escuro, os olhos dele vão te ver do mesmo jeito. É possível que eu esteja falando para alguém que já pensou assim: se eu sumir, ninguém vai dar falta. Se eu desaparecer, ninguém vai atrás de mim. Se eu morrer, ninguém vai chorar. Se alguma coisa acontecer comigo, ninguém vai se preocupar.
ninguém vai se lembrar de mim, eu posso sumir agora. Aí Deus está dizendo para você, mesmo que você fuja, mesmo que você se esconda, mesmo que você mude teu endereço, mesmo que você mude teu nome, eu saberei onde você está, e eu irei atrás de você. Oh, aleluia. Deus não vai perder a sua história por nada, Ele vai te acompanhar até o fim. Oh, aleluia. Deus irá percorrer qualquer distância para ter você por perto. Vou repetir isto. Deus irá percorrer qualquer distância para ter você perto dele. E agora nós chegamos ao tema principal desta mensagem. A maior distância que o amor já percorreu. Você sabe qual é a distância maior que o amor já percorreu? Quando a gente fala de distância, a gente fala de quilômetros. Alguém pode até imaginar uma mãe que entra em um avião e vai até outro continente para ver o seu filho. Alguém pode pensar num marido que entra dentro de um navio e atravessa os mares para encontrar sua amada. É mais ou menos isso que você pensa quando eu digo que o amor percorreu uma longa distância. Mas a maior distância que o amor já percorreu não foi em quilômetros. A maior distância que o amor já percorreu é a distância do céu ao Calvário. A maior distância que o amor já viajou é a distância que Deus se propôs atravessar para ter o homem perto dele outra vez. Eu quero te provocar agora. Eu quero te desafiar agora a pensar na distância que Deus percorreu por tua causa. A pensar na distância que Deus atravessou atrás de você. Não é em quilômetros. Em primeiro lugar, Deus foi de um mundo a outro por tua causa. Você já parou para pensar que Deus foi de um mundo a outro? Deus saiu do mundo espiritual, do plano espiritual, veio ao plano físico, ao mundo físico. Como disse João, o Verbo se encarnou. Ele era espírito, mas se fez carne. Como disse João, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Olhe para mim. O Criador veio até as criaturas. Ele que se vestia de glória, se vestiu de carne, sangue, osso. Assumiu a forma de homem e se fez alguém semelhante a nós. Ele que de nada tinha falta, que era completo em si mesmo, veio aqui experimentar no corpo o que é passar fome, passar sede, passar frio. Veio aqui entender e experimentar na pele as angústias e os sofrimentos de um ser humano. Isaías fala que ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Deixa eu lhe dizer, num dia, você está sentado no trono, coroado de glória, ouvindo os cânticos dos anjos,
sendo adorado por serafins, querubins, arcanjos, corais celestiais. E no outro, você está trabalhando numa carpintaria. Trabalhando para gente pecadora. Empregado de gente na terra. Você já imaginou a distância que Jesus percorreu por tua causa? Num dia ele está no céu coroado de glória, o Criador de todas as coisas, e no outro ele está ali entregando um serviço, trabalhando para homens pecadores. Agora olhe para mim. Você sabia que no tempo de Jesus, carpinteiro não era só um artesão que trabalhava com madeira? Este nome também era dado para os construtores. Então Jesus era uma espécie de faz-tudo. Jesus era um construtor. Jesus fazia casa para homens morar. E isto é tão maravilhoso, por quê? Porque era uma figura profética da sua verdadeira missão. A verdadeira missão de Jesus não era construir casa para homens morar na terra. A verdadeira missão de Jesus era preparar um lugar para os homens no céu. Oh, aleluia! Então quando Jesus chega para os discípulos e diz assim: eu vou para o Pai, e chegando lá eu vou preparar um lugar para vocês morar. Era como se ele estivesse dizendo assim: aqui na terra eu construí casas que o tempo vai destruir, mas as casas, a morada que eu vou preparar para vocês, o tempo não poderá destruir. As moradas são eternas. Jesus está dizendo: eu percorri a maior distância para levar vocês para perto de mim. Esta é a maior distância que o amor já percorreu. É a distância de uma coroa de glória e uma coroa de espinho. É a distância entre um trono que governa o universo e a cruz do meio. É a distância do céu e o Calvário. Agora olhe para mim. Depois de Jesus abrir mão de tudo no céu, ele vem para a terra e abre mão de tudo na terra. Até mesmo quando quiseram dar alguma honra para Jesus e quiseram forçar ele a ser rei, a Bíblia diz que Jesus não aceitou. Ele abriu mão de tudo aqui na terra, ele não tinha nada. Você já parou para pensar que Jesus nos dias de hoje seria considerado um andarilho que está pelas ruas? Ele disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Olhe para mim. Quando ele nasceu, o coxo do curral era emprestado. Quando ele entrou em Jerusalém montado no jumento, o jumento era emprestado. Quando ele foi pregar na praia e subiu em cima do barco, o barco era emprestado. Quando ele multiplicou o pão e o peixe era emprestado. Quando ele morreu, colocaram ele numa sepultura, emprestado. Ele foi abrindo mão de tudo aqui na terra, até que no fim, na última hora, a única coisa que tinha sobrado para ele era uma túnica nas costas, grudada com sangue, e até a túnica arrancaram dele, deixaram ele seminu, sem nada. Ele foi abrindo mão de tudo. Ali estava ele nu perante os olhares dos zombadores, as risadas e as zombarias. Quando não sobrava mais nada, ainda lhe restava a própria vida.
e até a vida, Ele também entregou. Vou repetir. Quando não tinha mais nada para dar, abacaia é fácil. Quando não tinha mais nada para abrir mão, quando não tinha mais nada para deixar para trás, e só lhe restava a vida, então Ele também a deu. E a pergunta é: por que Jesus abriu mão de tudo no céu e de tudo na terra? Porque só tinha uma coisa que Ele não abriria a mão na terra. Vou repetir. Ele abriu mão de todas as coisas no céu e de todas as coisas na terra, porque não abria mão de você. O amor percorreu toda essa distância por tua causa. E o mais incrível é que Deus percorreu toda essa distância por nós e nem precisa da gente. Já parou para pensar nisso? Que Ele fez tudo isso para você e nem precisa de você. Ele tinha à sua disposição seres muito melhores do que nós. Ele tinha anjos à sua disposição muito melhores do que nós. Eu quero conjecturar que quando Jesus decide abrir mão de tudo por mim e por você, passa até na cabeça de um anjo a pergunta: por que Ele vai tão longe por quem não merece? Por que Ele vai tão longe por alguém que não merece, se Ele nem precisa deles? Aí quando Jesus veio na terra, Ele deu a resposta: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou você de tal maneira que o amor percorreu a maior distância já percorrida por tua causa. Aleluia. Agora olhe para mim. Se Deus foi capaz de fazer tudo isso para te ter perto dele, você acha mesmo que Ele vai deixar você fugir agora? Se Ele foi capaz de percorrer toda essa distância por tua causa, você acha mesmo que Ele vai desistir de você agora? Eu não sei se você está entendendo. Qual é a mensagem, pastor? Se você pecou, Ele está aqui pronto para te perdoar. Se você fugiu, Ele está pronto a te encontrar. Se você errou o caminho, Ele está pronto a te guiar outra vez. Ele irá por tua causa, onde quer que for. Deus já foi longe demais por tua causa. Deus já te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando se faz aqui na terra votos matrimoniais, talvez essa é a maior expressão de amor, de uma declaração de uma pessoa para outra, até que a morte os separe. Você pensava que esta era a declaração mais forte de amor que existia, mas não é. Por quê? Porque o amor que Deus tem por você, mesmo após a morte, quando esta vida passar, quando a tua hora chegar, Deus não vai soltar tuas mãos. Deus não soltará a tua mão.
e mesmo após a morte, você estará junto com Ele para sempre. Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou certo de que nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos são amados de Deus aqui? Levante a tua mão lá em cima, querido, e glorifique a Deus, adore a Deus, agradeça a Deus por 30 segundos. Diga a Ele o quanto você o ama. Você é amado dEle, querido dEle, desejado dEle. Eu quero que você feche os teus olhos agora e que você comece a pensar na distância que o amor percorreu por tua causa. Amai hoje que vacile. Eu gostaria que você pensasse nos motivos que levaram Jesus a fazer isto. Deus não tinha nenhum motivo para fazer isto. Não havia nenhum só mérito em você para que Ele fizesse isto. Nós nunca merecemos isto. Nós estávamos tão longe, tão separados, que só um amor poderoso como esse poderia superar esta distância e te trazer para perto outra vez.